Eu gostei de saber que era sobre a Sabesp porque eu tinha medo de falar sobre um tema sobre o qual eu já soubesse ou já tivesse lido muita coisa a respeito, porque ia perder um pouco da graça de aprender. Eu achei até que, é um tema difícil, mas dá pra fazer, tranquilo, é bem técnico, mas assistindo a matéria do Goulart eu fiquei, meu Deus, é muito mais do que eu imaginava, sabe? É uma estrutura enorme, tem muita coisa por trás que a gente nem imagina, sabe? Ninguém pensa no processo até ela chegar até a nossa casa. O processo é distante, mas o produto final é próximo, né? Eu acho que esse é o mais legal do tema. A gente fica intimidado na presença dele. Ele olha pra gente de um jeito muito penetrante. Mas é muito legal também porque, ao mesmo tempo, ele nos trata como iguais, nos trata como colegas. E ele respeita as nossas opiniões. Quando você discorda de alguma coisa dele, quando a gente questiona, né, o estilo dele, fala que talvez esteja um pouco datado, que talvez para hoje em dia seja melhor adaptar um pouco, ele te respeita e te dá liberdade de fazer, encontrar a sua maneira, encontrar o seu estilo, sempre te tratando como um profissional. Agora, ele é, nas pessoas, uns jornalistas, não só jornalistas, mas um dos comunicadores, assim, em geral, mais originais que já teve no Brasil, assim. Ele retoma o que o repórter nasceu para fazer. Ele nasceu para ir para a rua, descobrir a realidade, se surpreender com ela e trazer para o público. Você quer água. Você quer água porque a água é insubstituível para a sua sobrevivência. E a água vem dos rios. Isso aqui, ó, é um rio. É um rio, pode acreditar em mim. Chama Rio Pinheiros. Isso é que o ser humano faz com a sua própria sobrevivência. Dá uma olhada. E vê se educa. Porque senão você sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, gente, eu acho que no primeiro dia que a gente vai estar lá na estação de águas, seria legal a gente ver o que mudou daquilo que o Goulart encontrou, né? Então, praticamente repetir os lugares onde ele passou, passar pelas mesmas salas, passar pelo aquele túnel, e chegar lá embaixo, ver como que é feito o bombeamento da água hoje em dia, né? Que hoje deve estar tudo computadorizado, né? Ou às vezes nem tem mais aquela sala de máquinas, deve ter tudo no computador. Para uma coisa não tão superficial, que é o nosso caso, a gente quer uma matéria mais complexa, a gente vai precisar falar com algum engenheiro, alguém especializado. Para falar tão bem quanto falaram pro Goulart, né? Porque o Goulart eu tenho certeza que todo mundo levava a sério. Tem que ver se eles vão levar a gente a sério também, se eles vão acreditar que a gente realmente quer saber tudo isso. Uma coisa que acho que vai variar bastante da nossa reportagem para do Goulart é a questão do flúor, porque não tinha na época e com a lei que veio depois, o flúor passou a ser obrigatório e é uma coisa realmente muito importante para toda a população, que mudou muito a vida, a saúde bucal de todo mundo. E é uma coisa que tem que fazer parte da nossa reportagem, é uma coisa que a gente tem que perguntar. No segundo dia, a gente pode complementar o que o Goulart não fez na matéria dele, que é mostrar o caminho da estação de água até a torneira de uma casa, até o produto final, até o consumidor. Nosso principal, o grosso da matéria vai estar aqui. Sim. Mas o cronograma vai ser aqui. Mas eu acho muito importante ter essa segunda parte para fazer uma graça, entendeu? Começa, vai para a estação também. E volta para casa, entendeu? Para acabar onde começou. Eu acho legal quando a matéria tem um ciclo, sabe? Legal. Como chega de lá até aqui, o que acontece e como é realmente na casa das pessoas. Porque não sai direto de Mairiporã para a torneira da pessoa. Deve ter estações intermediárias. Sim, com certeza. Né? A gente tem uma história, a gente tem um tema. E como que a gente vai contar esse tema? Vamos lá, vamos pra cima, né? Por mim, eu passava por dentro da água, assim, tipo, filmava repórter dentro da água. Mas eu achei muito incrível, assim, eu quero poder fazer coisas
Sei Por que lá. você não propõe isso pra Isabela? Ah, eu acho que eu vou falar, na hora eu vou falar, entra aí, deixa eu filmar você na água. Eu acho que quem tá na chuva é para se molhar e quem vai para Sabesp, se tiver que se molhar também, tem que se molhar. Não tem essa não, tem que se jogar e fazer o que tiver que ser feito para contar a história da maneira que ela merece ser contada. Então, sem frescura, se tiver que molhar o pé, a gente molha o pé, se tiver que cair dentro da água, a gente cai. Malu, o que você faz nessa relação com a água? Eu coordeno programas na Fundação SOS Mata Atlântica relacionados ao tema água. Sou coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica. Então você deve saber exatamente como nós estamos de água, Sim. nossa sobrevivência. Como é que nós estamos? Olha, aqui na região metropolitana de São Paulo, que era a terra da garoa, como hoje, nós estamos praticamente numa bomba relógio. A nossa situação de alerta por falta d'água é do que a ONU considera acima da criticidade. Ou seja, é altamente crítico nossa disponibilidade de água para atender as necessidades humanas, as atividades econômicas e ecossistêmicas. É reversível isso? É reversível. Como? O que devemos fazer, nós seres humanos tão educados, que não sujamos nada? O que devemos fazer? Precisa ter vontade política e educação. Nosso povo não tem educação, nossos políticos não têm vontade. Saneamento básico é o 8º ou 19º de prioridade do cidadão na hora de votar. Ninguém pensa nisso, porque você acha que magicamente a água chega na sua casa porque você abriu a torneira ou você comprou uma garrafa de água. Ninguém para pensar para onde ela vem e para onde nossos dejetos vão. Se a gente continuar com esse descaso, desmatando, ocupando área de risco, poluindo, desperdiçando, nós vamos morrer de sede. Em quanto tempo? Existe um estudo da Organização das Nações Unidas em relação a essa situação da região metropolitana de São Paulo, que se a gente não fizer investimentos maciços em despoluição, que é o que está se fazendo. E em educação. E em realocação de comunidades, desocupação de várzeas e etc., em 2015 nós já não temos mais água. 2015 está aí, faltam 2 anos. É mesmo? É mesmo, é mesmo. A gente já não tem, a gente já vai buscar água do sistema Cantareira em Minas, não é verdade? As nascentes do sistema Cantareira, do Capivari, do Taquari, Jaguari e tal, eles estão em Minas. Então nós vamos buscar água a mais de 300 quilômetros, bombeamos essa água da bacia do Capivari Piracicaba para cá, usamos e devolvemos a água suja, poluída para a bacia do Tietê. Em termos de linguagem, eu gostaria muito de fugir um pouco do estilo do Goulart. Eu gostaria de ter como influência, claro, mas eu prefiro fugir mais do que me ater a ele, porque assim, eu respeito muito e gosto muito da linguagem que ele usa, mas eu acho que não seria o apropriado, assim, vamos dizer assim, para os dias de hoje. Eu acho que é muito difícil a gente assistir uma matéria como a do Goulart hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, tem características das reportagens do Goulart que devem ser aproveitadas. Principalmente a filosofia dele, de que a gente não deve chegar num local de gravação já planejando tudo o que vai acontecer, já planejando com quem a gente vai conversar, que perguntas que a gente vai fazer, inclusive que respostas que a gente tem que obter. Eu queria me localizar assim, geograficamente Bom, mesmo. então vamos lá. Nós estamos no nível mais baixo do Cantareira. Sim. Em termos de... Sim, mas aqui exatamente onde está o nosso carro, para onde que a gente prossegue? Pensei em fazer... Bru, chega aqui. Ele vai começar, ele vai explicar ali o que funciona aquela estrutura, porque onde a gente está, basicamente só tem isso. Foi incrível ver tudo de perto, entrevistar as pessoas, fazer tudo assim. E é a arte de sujar os sapatos, ou no caso a arte de molhar os sapatos.
mas depois eu fui me sentindo um pouco mais à vontade com a câmera e um pouco mais consciente de que eu estava sendo filmada e de que a câmera tinha que pegar uma boa imagem de mim, do que eu estava mostrando. Então eu senti que com o passar do tempo foi ficando mais natural. Eu sei como você vai fazer isso. Eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar aqui. Aí você vai falando, eu vou virando aqui, ó, e pega ela aqui, ó. Mas é ao contrário. É, eu tinha pensado diferente. Dá pra fazer assim também. Eu tinha pensado em começar em mim. Blá, 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 blá. É, e aí eu viro, você vem pra lá, entendeu? Faz uma coisa em 2 tempos. E aí eu continuo, blá, 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 com a represa atrás. Vou explicar pra vocês melhor. Olha o que eu tinha imaginado. Vem com a gente. A gente vê o mundo em plano sequência, a gente não tem corte, a gente não fecha o olho e abre em outra cena, em outro momento. Plano sequência é difícil pelo fato de você querer abordar tudo, mas não poder falar, não, espera, vou gravar pra lá, depois eu volto. Você tem que tentar colocar tudo o que tá acontecendo em volta de uma vez, assim. Eu ajudei ela bastante quando a gente desceu, né, naquela parte que é muito escura, eu tive que ficar com a iluminação que sangrando toda hora, ao mesmo tempo que eu ficava com o fone para ver se o áudio estava um barulho gigante lá das máquinas e 1000 coisas assim ao mesmo tempo. A gente adicionou alguns elementos, mas teve como base a linguagem nodular. Acho que isso foi o mais legal. Eu gostaria de dizer que, por mais que pareça, poxa, estamos jogando bilhões de dólares em programas, em ações de governo, se os nossos rios não estão transparentes como deveriam estar, a gestão que o Estado tem dado por conta da pressão da sociedade, da imprensa, das campanhas pela despoluição, Ministério Público, tem sido transparente. Esse já é um caminho que a gente tem que trilhar. Então, a gente tem muita esperança que, quando a coisa pega, como está pegando, a gente se une, né, o brasileiro é criativo e toma alguma medida. Veja que em 2003, quando tivemos a crise do apagão, por trás da crise do apagão já era uma crise de água, não tínhamos água e nossa matriz energética é quase que 90% de água. Só que a gente esqueceu disso e voltou a consumir, desperdiçar de novo. Então, falta para a gente educação e memória. Resgatar rio é resgatar a nossa cultura, resgatar a qualidade de vida e pensar nas futuras gerações. Próximo bloco nós vamos ver o que os alunos da Faculdade Casper Libero fizeram em relação a esse princípio básico, sobrevivência. Nós não estamos falando mais de água, nós estamos falando de sobrevivência. 2015 está aí. Quem sabe a gente consiga reverter. Se não, vamos ver o que você fez? Vamos lá. Vamos ver o que você fez? Você? Pessoal, vamos ver o que eles fizeram? Então, vem com a gente. Você acorda todos os dias, vai no banheiro, lava o rosto. Aí escova os dentes, vai tomar um banho, coloca uma roupa bem limpinha e depois passa na cozinha e ainda prepara um café. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar naquele produto sem o qual esses e quase nenhum dos nossos hábitos do dia a dia seriam possíveis. A água. Essa é a barragem de Paiva Castro, uma área enorme que foi alagada artificialmente há exatos 40 anos, destruindo florestas, desapropriando produtores rurais e tudo para quê? Para que você, para que eu, para que boa parte da população de São Paulo pudéssemos ter acesso a um bem mais precioso que existe, a água. E é o caminho entre aqui, a natureza, e a nossa casa, a sua torneira, que a gente vai conhecer agora. Vem comigo? É muito fácil a gente esquecer de dar importância para esse milagre que é a água encanada saindo da torneira. Afinal, ele está sempre ali, é só abrir a torneira que ela sai ali quase de graça. Mas por trás dessa comodidade da vida moderna tem uma infraestrutura gigantesca e o trabalho de muita gente, como aqui o engenheiro Emerson Moreira.
1994. 94, você trabalha aqui nessa estação? Na estação eu trabalho desde 98, mas no Sistema Cantareira desde 1994. Agora, Emerson, explica pra gente onde a gente está. Tá. Nós estamos aqui às beiras da barragem Paiva Castro, que fica em Mariporã. Estamos do lado da estrutura de controle de cheias da barragem e em frente a onde foi construído propriamente dito o barramento. Antigamente aqui existia um rio, era o rio Juqueri, e em 1973 esse rio foi represado e deu origem a essa barragem. Se você tivesse que fazer a captação dessa água de um rio, o rio ele tem vazões que oscilam muito. Então você precisa represar isso, assim como na sua caixa d'água. Então você reserva essa água e depois faz o tratamento para posterior fornecimento. Basicamente, o princípio é da caixa d'água da sua casa. Ou seja, se for só depender do fornecimento de água natural do rio, a gente pode ficar na mão porque o rio tem cheia, tem seca. Exatamente. Então, para isso que você precisa represar uma grande quantidade de água, para você sempre ter ali uma água garantida, mesmo quando não está chovendo. Exatamente. Na verdade, esse daí é uma das menores barragens? Essa é a penúltima barragem em tamanho no Sistema Cantareira. A principal barragem é a barragem do Jacareí, que é a maior, que fica lá em Vargem. Em seguida é a barragem do Jaguari, depois a barragem do Atibainha, que fica em Nazaré Paulista. A barragem do Cachoeira, que fica em Piracaia. Essa barragem Paiva Castro, e por último a barragem do Águas Claras, que fica na divisa de Mariporã com São Paulo. E você tinha me comentado também que o Sistema Cantareira é o maior de São Paulo? É o maior de São Paulo, ele corresponde a cerca de 50% do abastecimento da região metropolitana. Ele abastece em torno de 10 milhões de pessoas e ele pode ser considerado em capacidade instalada, em potência instalada, um dos maiores do mundo. Ele é, como sistema produtor de água, um dos maiores do mundo. Essa sujeira vem de onde? Então, essa sujeira é a população que joga na represa, ou na beirada da estrada, porque a barragem ela é margeada por uma estrada, ou então na própria cidade de Mariporã, ou até mesmo aqui na crista da barragem, né, o cidadão pega o seu lixo e joga inadvertidamente na barragem. Então vocês entenderam, né? Passava um rio aqui, esse rio continua para lá, aí construíram essa barragem e toda essa área aqui ficou inundada. Vamos conhecer agora o nosso poço com as bombas que bombeiam água para São Paulo? Vem com a gente. Água de beber, camarada. Água de beber. E olha aqui onde a gente está chegando. Você lembra dessa sala? O Goulart esteve aqui 30 anos atrás e olha, não mudou muita coisa. Qual que é a sua função aqui? Aqui eu sou técnico de sistema de saneamento. Explica pra gente o que é isso, para quem nunca ouviu falar. Perfeito. Hoje os técnicos comandam uma equipe operacional, né? E são os horários ininterruptos, então 24 horas constantemente. E pelo que eu estou vendo aqui na mesa, se o senhor quiser desligar uma dessas bombas aqui, o senhor consegue só girando um botão aqui nessa mesa? Uma vez você deixando predisposto o equipamento com os acessórios preparados, você opera ela aqui por cima. Quando teve o apagão, lá no começo de 2000, 2001, afetou aqui o funcionamento de vocês quando teve racionamento de energia? Sim. Vocês lembram dessa época? Então houve um desligamento, todo o estado de São Paulo foi afetado. Nós não tivemos... não ficaram fora, sorte, né? Não. Nós ficamos, eu não lembro exatamente o tempo, mas foi um período de 3 ou 4 horas. Aqui foi um dos primeiros locais a ter a energia elétrica restabelecida. Nós tínhamos uma missão de levar água para a população. Então, por ser uma estação estratégica para a companhia, ela tem uma via mais fácil para você... Um certo privilégio, né? Porque recebe, já que vai para voltar a energia, que volte primeiro aqui onde fornece água do que para as casas, né? Exatamente. O que significa esse telão aqui que é novo? Então, esse daqui é um sistema de monitoramento de todo o sistema Cantareira. Nessa tela você tem uma foto do que está acontecendo em cada reservatório, em cada represa que compõe o sistema Cantareira. Vamos descer até o túnel agora, vamos descer, conhecer as bombas, para ver como é que funciona. Antigamente, no tempo que o Goulart fez a matéria dele, a gente podia descer por um túnel bem comprido até chegar na casa de bombas. Hoje é diferente, a gente tem que descer de elevador. O pode túnel... passar, pode vir me explicando. O túnel ele é utilizado
basicamente só para descarga de equipamentos, quando você tem que descer por um caminhão ou um veículo maior. Então, agora aqui para nós, pessoas mortais, vamos para o elevador. Para o elevador? Tá, por quê? Perigoso descer por túnel? Porque é mais fácil, é mais simples você descer para o elevador, é muito mais, mais prático. Mas para descer tem que pegar capacete? Por favor. Por quê? O que pode acontecer? Pode cair um pedaço de rocha? Questões de segurança, são normas de segurança. Pode cair um pedaço de rocha na minha cabeça? Não, não vai cair. Vamos lá, vem comigo. Bom, nós chegamos na casa de máquinas. Essa aqui a gente chama Galeria de Válvulas. Nessa galeria estão as válvulas que fazem a isolação da elevatória com a represa. E do lado de lá nós temos a sala de bombas. As bombas propriamente ditas, né? Exatamente. Então aqui as válvulas, deixa eu entender, por esses canos enormes está passando água. Está passando água nesse instante. Está passando água do reservatório para cá, para a bomba. Em cada tubulação dessa você está passando 11 metros cúbicos por segundo. A quantos metros abaixo da terra a gente está mesmo? Em torno de 50 metros abaixo do nível que a gente estava. Que é mais ou menos um prédio de... 20 andares. 20 andares, quer dizer, a gente está um prédio da Gazeta abaixo da terra. Então essas são as bombas antigas, as mesmas que o Goulart conheceu. Exatamente. Esse grupo é o grupo 1, 2, 3. Eles estão funcionando desde 73. Então é aqui dentro que fica o motor, esse motor gigantesco. Então o motor de vermelho e a bomba de azul. Entendi. Aquela ali, a última que é a bomba nova. Isso, essa bomba foi instalada em 1992. Ela tem uma capacidade ligeiramente superior às demais. Essa água que sai é a água que o Goulart tomou anos atrás. Essa aqui dá pra pegar? Essa daí. É a água da infiltração da rocha. Água da infiltração? Então quer dizer... água mineral. Dá pra beber? Pode beber. Vou beber então. É muito boa, é geladinha. Subindo a serra, a gente chega até a estação de tratamento do Guaraú. É aqui que a água vai finalmente ser tratada. A água que foi acumulada ao longo de diversas barragens chega aqui e vai finalmente receber os tratamentos químicos que ela precisa para poder ser considerada potável. E a gente vai conversar com uma pessoa que é especialista nesse tratamento, que é aqui o Henrique Aguiar. Você é químico aqui no Sabesp? Sou químico e trabalho no apoio aqui na ETA Guaraú. Aqui na ETA Guaraú. ETA Guaraú significa Estação de Tratamento de Água do Guaraú. Exato. E me explica um pouquinho do que vocês fazem aqui. Bom, a gente recebe água bruta, processa, né, todo o tratamento que a água necessita antes de se efetuar a distribuição. Eu estou vendo aqui que tem vários tipos de produtos que são apresentados na água. Então nós temos fala aqui, um pouquinho deles. Nós temos aqui desde esse ponto, que é a água bruta, que é a água que está chegando, até a água final, certo? Que é a água que está saindo para a distribuição. E aí a gente passa por vários pontos aqui dentro da estação. A função do laboratório também é essa, é checar se todos os parâmetros estão sendo obedecidos, certo? Agora, quais são as principais substâncias que são acrescentadas na água? Qual que é a função delas? Bom, uma das principais é o cloro, né, que é o bactericida, é o que garante a potabilidade da água, né? Esse, para mim, é o principal, não pode faltar. Para que serve o flúor? Para fortalecer os dentes. Então, quer dizer, não serve para limpar a água, isso é um serviço de utilidade pública? É um a mais. A gente veio conhecer aqui o que eles chamam de bloco hidráulico da estação de tratamento. O que é isso? É a parte onde é feito o tratamento da água em si. E ela é feita em duas etapas. A primeira é aqui, ó, são os decantadores. Aqui a água que já recebeu tratamentos químicos vai ficar armazenada nessas espécies dessas piscinas e a sujeira vai se acumular toda no fundo. Aí eles vão retirar só a água limpa da parte de cima que vai escoar pelos lados. Essa parte é capaz de retirar mais ou menos 70% da sujeira da água que vem das represas, como a gente acompanhou. Já a segunda parte, a que tira a sujeira mais fina, mais difícil, é aqui, ó, os filtradores. Ficam aqui nessas espécies desses buracos aqui. Embaixo dessa água toda, a gente tem várias camadas de carvão, areia, pedregulho. A água passa por essas camadas de filtradores e sai limpinha.
Essa água laranja é a sujeira que ficou acumulada no filtro. Sim, grosseiramente falando, a gente chama de sujeira, né? Mas são as impurezas, né? Mas o ciclo da água criado pelo homem não acaba aí. Ele vem para poços dentro de cada bairro da cidade até então chegar ao domicílio. E hoje a gente veio conhecer uma dessas subestações dentro de um bairro de São Paulo. Quem vai me explicar como é que ela funciona é o Irineu. Tudo bem, Irineu? Tudo bom? A gente está aqui embaixo de chuva e perto de um ponto turístico até da cidade do bairro de Santana, que é essa caixa d'água. Se você no seu bairro também tem uma caixa d'água parecida com essa e você sempre se perguntou para que ela serve para isso. Ela serve para que a água vá lá para cima e desça com a gravidade, ganhando força, ganhando pressão suficiente para que ela consiga chegar nas áreas mais altas que ela mesma. Vocês se lembram quando a gente visitou o elevatório Santo Inês, que a gente viu 3 super bombas que bombeiam 11 mil litros por segundo e mais uma que fica sempre de reserva? Pois em cada bairro, em cada reservatório de bairro, você tem uma versão bem menor dessas bombas, mas que também são necessárias para bombear, para ter força para bombear a água, para chegar em cada uma das casas. E é na frente dessas bombas que a gente está agora, é isso? Isso, Isabela, exatamente. Quantas bombas são? Aqui são 5 bombas, né? Sendo que uma é reserva. Né? Cada bomba dessa, então, ela tem a capacidade de recalque de 250 litros por segundo. Já que você fez o comparativo, lá são 11 mil, aqui são 250. Então, é uma proporção bem menor, né? Mas é porque é um bairro, né? Não é a cidade inteira. Exatamente. Que ela consegue abastecer. Vamos descer para a gente dar uma espiada como que ela é? E qual que é o maior gasto que um reservatório como esse tem? A energia elétrica é a maior conta da Sabesp. Hoje o requisito para distribuir água é ter energia elétrica. Olha que legal, a gente está dentro da caixa d'água. Olha o tamanho dessa escada. Água de beber, camarada. Vamos subir? Cada reservatório tem que ter uma torre de caixa d'água? Não, nem todos. Nem todos? Não. Alguns já conseguem, só com o bombeamento, levar para áreas altas e áreas baixas? Alguns só por gravidade. A Itaguaraú, que a gente conheceu, às vezes está mais alta. Está mais alto, o reservatório mais baixo. Então chega por gravidade. Aí do reservatório ele atende uma parte mais baixa, que também vai tudo por gravidade. Vai tudo por gravidade, não precisa gastar nada de energia. Nada. Não sei porque acaba a água, olha o quanto que chove. Você não ouve bastante isso? Ouço bastante, né? Como que tá sem água, moço, se tá chovendo tanto? Então, mas é porque existe Existe um caminho muito mais comprido do que só a nuvem e a terra. Até muito mais longo do que essa distância, o caminho que a água precisa percorrer e todo o tratamento que ela precisa passar para chegar na torneira. A água que a gente usa para lavar o quintal é nobre. É nobre, passou por um tratamento sofisticadíssimo, como a gente viu. Tem a adutora que traz até aqui, daqui a gente leva por tubulações, aqui na Zona Norte são 5.500 quilômetros de rede. É a distância do Iapoque ao Chuí. Distância do sul do Brasil até o norte do Brasil, é só o que tem aqui de tubulação. Na Zona Norte. Na Zona Norte enterrado no chão aí, para levar água para os clientes. Então, esse desperdício para lavar um quintal, para lavar um carro com essa água tão nobre, é falta de conscientização. Então, o trabalho tem que ser mais intenso na conscientização. E tem que conscientizar essa geração que está chegando. Essa geração que a gente tem que trabalhar para conscientizar. E essa é um pouco a ideia de todo esse nosso trabalho que você acompanhou, de mostrar o caminho da água, mostrar para você a dificuldade e o desafio que é fazer a água sair da natureza e chegar na sua torneira. Espero que a gente tenha conseguido cumprir esse nosso papel de conscientização também aqui no Vem Comigo. E esperamos que no futuro as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência da preciosidade que cai do céu e que sai da torneira. Se vocês não sentiram a mesma coisa que eu, pouco mudou do que foi mostrado há 30 anos atrás. Essa foi a nossa maior surpresa. A gente estava apostando que ia chegar lá e encontrar tudo high-tech,
Pois é. Tudo digitalizado, tudo computadorizado. A gente entrou nessa sala de controle. Aquelas bombonas, mesma coisa. Eu conheço aquela, chama Margarida, uma daquelas bombas lá. Na sua época, na época que você fez a matéria, tinham 3. Agora, e a quarta estava sendo colocada lá. Agora a quarta está pronta e fica de reserva. Mas ela fica desligada, então a capacidade é a mesma, né? Mas isso é muito bom, porque a eficiência, demonstração de eficiência de uma cidade que cresceu demograficamente, em 30 anos, pelo menos cresceu 80%. A diferença que a gente viu, assim, é porque antes essa represa abastecia muito mais da cidade de São Paulo. Agora ela divide com outras represas, né? Sim. Mas lá a estação em si é igualzinho. Quando a gente entrou na sala de máquinas, a gente ficou, cadê os supercomputadores? Cadê aquelas coisas que você aperta um botão e tá tudo funcionando? E não é assim, né? Ainda são aquelas mesas antigas que funcionam na base da alavanca. Né? Então é surpreendente, né? O sistema que eles criaram 40 anos atrás continua funcionando. Sim, e não só na sala de comando, mas em todos os lugares. É a mesma coisa, né? Em todos os lugares. Esse foi o mais surpreendente, foi isso, cara. A sala de comando. Muito, né? Porque antes eram 60%, agora são 50%. O quê? Ainda que abastece da cidade de São Paulo. Antes abastecia 60%, agora 50%. Mas 50% ainda assim de uma cidade com a população de São Paulo ainda é muita coisa. Né? A eficiência também me surpreendeu. A eficiência da composição técnica que a Sabesp montou há 30 anos atrás é digna de elogios. Porque ainda prevalece para atender uma população como a dessa grande metrópole. A gente teve um entrevistado até que não coube na reportagem, mas que ele comentou que quando fizeram todo esse investimento, todas essas obras, falaram, mas por que uma obra tão grande? Por que uma coisa tão faraônica desse tamanho, naquela época? E hoje, se não fosse tudo isso, já não teria água para todo mundo, já faltaria. A energia elétrica é a maior ponta da Sabesp. Hoje o requisito para distribuir água é ter energia elétrica. Ele contou outra curiosidade pra gente, que há um tempo atrás caiu um raio no transformador ali do bairro, e aí eles ficaram sem energia elétrica, e que a cada hora sem energia elétrica eles precisam de mais 2 ou 3 horas para restabelecer a água. Então que quando falta luz, você não pode só não tomar banho porque vai tomar banho gelado, não pode fazer coisas supérfluas, lavar o quintal, lavar o carro, porque se acabar a água da sua caixa d'água, não tem como restabelecer. Eu acho que lavar o quintal e o carro... Não pode nunca. Mas não pode gastar, assim, guardar para uma necessidade. Porque a gente não tem essa noção que acaba a luz, acaba a água também. A gente fica meio receoso se um dia acabar. Depois de fazer a matéria sobre a Sabesp, a gente queria abrir um pouco mais a discussão, porque descobrimos várias coisas novas sobre o assunto. E para isso a gente assistiu um documentário que chama A Última Hora. Ele fala sobre questões não só sobre a água, mas também sobre questões climáticas, sobre questões ambientais, de sustentabilidade. E a gente queria discutir um pouco sobre isso e convidar vocês para verem também, porque ele traz várias questões novas, informações novas. You know, when you look at the history of humanity, it's basically this relationship between the two most complicated systems on Earth, human society and nature. Assistir esse documentário foi muito útil para complementar o que a gente aprendeu fazendo a reportagem da Sabesp. A gente aprendeu que a questão da água ela vai muito além da comodidade de você abrir a torneira e a água sair de lá, você ligar a mangueira e você poder lavar o seu carro. Ela tem a ver com o uso de um recurso natural que é valiosíssimo e que está em extinção. Apesar de ser um tema exaustivamente trabalhado, a relação da sociedade com a natureza é abordada de um jeito diferente nesse documentário. Um ponto que é repetido com muita insistência pelos diversos entrevistados desse documentário é que os recursos naturais, eles não são gratuitos, eles não estão disponíveis na natureza para a gente usar infinitamente. Pelo contrário, eles têm preço, eles são caros. Não é um preço monetário necessariamente, mas eles custam para ser retirados da natureza e utilizados pela gente. We have a planet that's behaving like an infected organism. If you look at it from outer space, you see all these lights, and it's the lights of planet Earth, it's the lights of the people, but it's also
almost like looking at an organism that has an infection on it, that is forming a crust of some kind. Se a gente fosse pagar a natureza por tudo que ela faz de graça ou repor tudo que ela já produziu, a gente gastaria mais que o dobro de toda a economia mundial somada, ou seja, é um recurso muito valioso. E com esse documentário que a gente assistiu, mostra que ela realmente está acabando. Que realmente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não parar de gastar do jeito que a gente gasta, por exemplo, para lavar o carro ou lavar o quintal, com coisas tão supérfluas, a água vai acabar e a gente vai precisar de outros recursos e outros meios para as nossas necessidades básicas. Ecological disasters are rarely covered, and when they are, they're depicted as isolated incidents by the media. But if we connect these events, will we find a larger story that needs to be told? A human story. Outro ponto que me fez pensar muito ao assistir esse documentário à última hora foi o discurso que eles adotaram. Foi um discurso completamente apocalíptico, que é legal ter a incongruência com o discurso que a gente pode ver em vários outros especialistas, que são um discurso muito mais cético, vamos dizer assim. Eles desmistificam todos os problemas que o documentário à última hora apontou por meio de dados científicos, também como a última hora fez. Até que ponto a gente pode acreditar no que a gente está vendo? Mesmo não concordando com os especialistas, com o que eles falam, traz uma opinião diferente para a gente criar a nossa própria. E o que a gente aprendeu a fazer com essa reportagem foi valorizar um pouco melhor esse recurso natural, e eu espero que vocês tenham tido a mesma consciência que a gente teve ao fazer a reportagem. O legal da matéria foi que eu nunca tinha tido consciência de que a água que sai da torneira fosse tão nobre. Isso foi uma coisa que foi dita na matéria. A água passa por tanto tratamento, que é caro pra caramba, que consome muito dinheiro público, para ela sair perfeitamente boa para beber. E as pessoas ignoram a água da torneira como se ela fosse ruim, como se fosse melhor evitar consumir água da torneira para cozinhar, para beber, como se fosse melhor usar a água da torneira para coisas menos nobres, como lavar o chão, né? E não percebem que é uma água que recebeu um tratamento muito sofisticado e que é perfeitamente boa para beber. A água que sai do nosso filtro de casa ou da torneira é a mesma, sabe? E a gente não para pensar isso. Pra gente, o filtro faz milagre, mas não, ele não faz, ele só tira o cloro, sabe? Ele não tira o cloro, ele tira o cheiro do cloro, um pouco do cheiro do cloro. Mas a potabilidade da água é perfeita saindo da torneira mesmo. Qualquer torneira que tem água abastecida pela Sabesp, ou seja, aqui em São Paulo, toda a torneira, é perfeitamente boa para beber, para cozinhar, para lavar o bebê, para fazer o que você quiser. Olha, quando eu fiz essa reportagem há 30 anos atrás, eu passei a tomar água da torneira. Eu não compro água. E proponho que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam que o processo que você paga, já paga, ele é perfeito. Te impressionou o tratamento de esgoto? A gente descobriu que são etapas muito diferentes. A distribuição de água bruta e tratamento da água bruta, distribuição pela cidade, e o afastamento do esgoto. São funções completamente diferentes, que têm estações completamente diferentes, e eu acho que renderia material para uma segunda reportagem, aliás, para muitas reportagens, porque o tratamento de esgoto é feito por outras pessoas em outras áreas, e é também um assunto interessantíssimo, sofisticadíssimo, até porque a gente viu que a distribuição de água é muito eficiente, funciona muito bem. Já o tratamento de esgoto ainda deixa muito a desejar. Nem todas as casas têm tratamento de esgoto, têm ligação para a rede de esgoto adequada. Ainda tem muito que melhorar. Então, falar de esgoto eu acho que seria assunto para uma próxima reportagem. Inclusive, a gente viu que a Sabesp é uma empresa de saneamento básico, né? A gente não sabia disso e acho que muita gente também não sabe disso, não tem esse conhecimento. A Sabesp já logo associa com água, né? Tratamento de água apenas, e não tem essa associação com esgoto e com saneamento básico. É muito mais que só distribuição de água, Sabesp quer dizer a prevenção da saúde começa lá. Boa ideia. Vamos propor um novo programa falando de saneamento, esgoto. Fiz matéria sobre isso, vou levantar,
trazer para cá. Quem sabe vocês já começaram com a água, termina a gente adoraria. Eu gosto da ideia de ter vocês, porque é uma oportunidade de um antigo perceber que tem gente nova já, ainda não formada, mas já metendo a mão na massa. Próxima semana você vai ter uma outra surpresa de uma outra matéria em que os jovens da Faculdade Casper Libero atualizam o que no passado o antigo Goulart de Andrade fez. Vem com a gente? Vou andar de push-bag. Então nós recebemos aqui na madrugada, recebemos todas as informações das companhias aéreas, os horários que elas vão sair, os horários que vão chegar e os seus destinos. De posse desses dados, eles começam a montar esse quadro de programação. O animal, ele é condicionado a procurar a droga, porque, olha lá, depois bota dentro porque ela pensa que vai brincar com a droga. Esse aqui é um inglês que foi preso semana passada, porém estava com o que a gente chama comumente de colete, né? Nas coxas e nas pernas. Fabrício Carpinejar comanda uma empolgante entrevista em A Máquina, nesta terça, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.